Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Voltamos! Eu sei que o vídeo era ontem, gente, mas ontem aconteceram muitas coisas, não deu tempo de postar o vídeo, tá? Então, hoje eu venho aqui com mais um relato e esse relato é um alerta, gente. Eu tô amando que vocês estão me enviando alertas e esse é um alerta muito importante para quem tem filhos, para quem tem crianças na família. É um alerta realmente muito importante. Eu espero que esse alerta ajude, chegue onde precisa chegar. E vamos para a história, que ela é longa e cheia de detalhes. A menina me mandou uma história bem cheia de detalhes. Oi, Edna, espero que você consiga ler meu relato, pois também quero fazer um alerta. Pode me chamar de Cida. Tenho 32 anos, sou casada e não tenho filhos. Nem quero ter. Já vou lhe explicar por que não quero. Moro no Maranhão, desde que nasci. Meus pais sempre tiveram boa condição financeira, pois têm uma pousada bastante movimentada. Cresci estudando em colégios bons. Tinha uma casa confortável, muitas amigas, bons pais, enfim, minha infância tinha tudo para ser perfeita. Exceto por um detalhe terrível. E agora ela vai contar o detalhe. Sempre fui uma menina comunicativa e alegre. Era acostumada a conversar com todo mundo, pois ficava praticamente todo o tempo livre na pousada com meus pais e conversava com os clientes. Quando eu tinha por volta dos 5 anos, meu pai precisou contratar um gerente para a pousada, pois ele não dava mais conta sozinho. E então minha mãe chamou o irmão dela, meu tio no caso, que morava no Rio de Janeiro, para morar conosco e gerenciar a pousada. Ele aceitou a proposta, inclusive se mostrou muito feliz. Na época, ele tinha uns 30 anos, eu acho. Foi bom para os negócios. Lembro do meu pai dizendo que ele era ótimo, mas para mim foi terrível. No princípio, era muito legal. Ele era divertido, tomava sorvete comigo, me dava presentes e até brincava de boneca comigo. Eu estava gostando de ter o tio legal morando na minha casa. O tio legal, ela colocou entre aspas. Ele não era bom só comigo. Ele era bom com todo mundo. Prestativo, sempre oferecendo ajuda e sempre sorridente. E assim foi por meses. Meus pais adoravam ter ele sempre ajudando em algo. E sempre... Errei. Meus pais adoravam ter ele em casa, pois ele sempre estava ajudando em algo. E sempre cuidadoso comigo. Inclusive, um dia eu caí na piscina e foi ele quem me salvou. Meus pais eram muito agradecidos por isso. Meu pai deu um carro para ele como agradecimento. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Ele queria sempre que eu ficasse no seu colo. Eu, sendo criança, cheia de energia, queria correr e brincar. Mas todo o tempo que ele estava em casa, meio que me forçava a ficar no seu colo. Minha mãe até brincava que ele tinha que casar e ter um filho, pois estava se apegando muito a mim. No princípio, eu ficava no colo dele de boa. Mas depois de um tempo, comecei a me esquivar. Tentava ficar longe, mas ele me pegava e meio que segurava à força. Dizia que se eu saísse, ia me fazer cócegas, e eu ficava. Fazer cócegas. Eu me estresso muito com histórias assim. Porém, comecei a perceber
que ele me apertava contra o seu corpo, cada vez com mais força, e aquilo estava começando a me machucar. Eu sempre sentia algo duro que ele carregava no bolso e machucava meu bumbum quando ele apertava. Se eu estivesse de vestido, ele segurava nas minhas pernas, perto da minha virilha, como se fosse um toque sem querer. Mas eu passei a odiar aquilo. Lá pelos 6 anos, resolvi um dia que não queria o seu colo. Gritei, fui até agressiva e corri para o meu quarto. Meu pai foi atrás e me deu várias chineladas e exigiu que eu tivesse respeito com meu tio, que nunca mais queria ver aquele tipo de comportamento, e me obrigou a voltar e sentar no colo dele. Fiquei lá chorando enquanto ele me apertava. E a partir desse dia, a situação piorou. Sim, o pai deu a faca e o queijo pro cara. Ele pegava no meu bumbum e nas minhas partes íntimas, sempre que estava sozinho comigo. E mandava que eu segurasse aquele negócio duro que ele carregava no bolso. Então eu tinha que segurar por cima da calça. E ele ficava apertando a minha mão. Às vezes ficava todo suado e eu tinha nojo. Ai, gente. Que história mais difícil de ler. Chega a me dar crise de ansiedade essa história. Vamos lá. Ele sempre me dizia para ser boazinha com ele, pois meu pai me bateria se eu não fizesse o que ele mandava. Olha só, gente, o pai deu asas pro abusador. Uma vez falei para minha mãe que não gostava de ficar no colo do tio, porque ele me apertava. E ela disse, para não ser ingrata, que o tio era uma pessoa maravilhosa e que se me apertava era brincando. Gente, esses pais não desconfiavam de nada, é isso que eu me pergunto. Se a minha filha vem dizer que um homem segura ela no colo e aperta, eu já vou dizer não vá. Ou se ela disser eu não gosto de ficar no colo do tio, eu não preciso nem dizer por quê, eu já vou dizer nunca mais sente no colo do tio, pronto. E vou falar pro tio, eu não quero que pegue a minha filha. E assim foi por alguns meses, até que numa certa noite, meus pais iam sair e pediram para ele ficar comigo. Eu chorei muito e implorei para ir junto, mas eles não deixaram e se foram. Gente, se a criança está dizendo que não quer ficar com a pessoa é porque alguma coisa errada tem. Se a pessoa é legal com a criança é um ser puro, ela não vai detestar uma pessoa a troco de nada. Assim que saíram, ele já me chamou para sentar no colo dele no sofá para ver um filme e disse que eu parasse de chorar ou ia ligar para o meu pai vir me dar umas chineladas. Ele ficou usando o pai para ameaçar a criança, o próprio pai, que era quem devia proteger a criança. Engoli o choro como pude e fui. Nesse dia, ele me violentou. Nesse dia, descobri que o que ele me fazia segurar por cima das calças não era um objeto, e sim o seu órgão vital. Eu não sei quanto tempo meus pais ficaram fora. Para mim, pareceu uma eternidade. Antes que chegassem, ele me deu banho e pôs na cama e disse que se eu falasse para os meus pais, ele mataria os dois e ficaria comigo, pois ele seria a única família que eu tinha. Fiquei apavorada de medo. Sentia muita dor e sabia que não podia falar nada para os meus pais, pois meu tio ia fazer mal a eles e também tinha chance de eles não acreditarem em mim depois de eu ter tentado tantas vezes falar. Nos dias que se seguiram, fiquei doente, tive muita febre e fiquei dias acamada. Minha mãe me levou ao médico, que diagnosticou uma virose.
Enquanto estive doente, tive sossego. Mas depois ele voltou a abusar de mim sempre que podia. Minha vida virou um inferno. Eu me fingia sempre de doente para me livrar dele. Todas as noites eu era obrigada a ficar sentada no colo dele enquanto ele via TV, bem diante dos meus pais. E eles nada percebiam. Será mesmo, gente, que nada percebiam? Será que não perceberam a mudança rápida de comportamento? Será que não perceberam que uma criança alegre e comunicativa começou a ficar só doente, começou a ficar triste, não queria esse tio por perto? Será possível que esses pais eram tão cegos assim? Ou será que eles percebiam e não queriam ver? Fui me tornando uma criança triste, agressiva, chorona e desobediente. Apanhava muito dos meus pais. E eles cada dia mais me deixavam sozinha com meu tio, confiando nele cegamente. E assim foi por anos. Quando eu tinha 11 anos, depois de 2 abusos no mesmo dia, estava triste e pensando em tirar minha vida. Respondi mal à minha mãe e levei uma surra. Gente, ela já estava com 11 anos. O abuso começou com 5, porque desde que ele começou a segurar ela no colo à força já era considerado abuso. Então já fazia 6 anos que essa criança era abusada e ninguém percebia. Na hora da raiva, gritei que meu tio abusava de mim há anos e eles nada faziam. Assim, depois que a mãe bateu nela, na hora da raiva, ela gritou. Ficaram estarrecidos. Disseram que eu estava inventando para chamar a atenção, que eu era uma decepção e que nunca mais queriam ouvir tamanho absurdo. Que meu tio me amava muito e jamais seria capaz de fazer mal algum a mim. Me colocaram de castigo. Eu decidi que ia tirar minha vida, mas que antes ia provar a eles que estava certa. Um dia eles iam sair e eu já sabia que o abuso ia acontecer, como de costume. Peguei o celular da minha mãe e escondi. Ela procurou por um tempo e desistiu, pois meu pai tinha pressa. Fiquei no meu quarto e coloquei o celular embaixo do travesseiro, já com o número do meu pai na tela pronto para ligar. Fiquei rezando para que ele atendesse assim que eu ligasse. Peguei a câmera que usávamos para fazer fotos da pousada e coloquei num lugar onde meu tio não veria e deixei gravando. Na época não tinha como gravar com o celular. Acho que nem tinha câmera ainda. Ela tem 32 hoje, nessa época ela tinha 11. Então, há 21 anos atrás, provavelmente, se tinha câmera, mas deveriam estar lançando o celular com câmera, eu não me lembro direito. Então, acho que nem tinha câmera ainda. Então, eu pretendia ligar para o meu pai e tentar tirar uma confissão do meu tio. Como eu previ, ele logo entrou no meu quarto. Eu disfarçadamente coloquei a mão embaixo do travesseiro e liguei. Tentei falar com meu tio, mas ele me mandou calar a boca. Nesse dia, lutei com unhas e dentes, pois já não me importava mais com a minha vida. Claro que não consegui evitar o abuso, pois ele era muito mais forte que eu. A ligação também não tinha dado certo, pois ele não falou. Provavelmente meus pais tinham ouvido só meu choro. Eu esperava que a câmera tivesse gravado. Mas aí o inesperado aconteceu. Meus pais entraram no quarto. Mais tarde fiquei sabendo que eles voltaram por não entender nada da ligação. Então a ligação no fim funcionou. Não como ela queria, mas funcionou. Quando viram meu tio ainda em cima de mim, meu pai enlouqueceu e bateu nele. Eu estava aliviada, pois o pesadelo ia acabar. E foi aí que meu pai me chamou de vagabunda
e eu vi que eles acreditavam que eu estava fazendo aquilo por minha vontade. Fiquei em choque, não consegui nem negar, não falei nada. Meu tio foi expulso na mesma hora e meu pai me bateu muito. Gente, quanta ignorância, quanta ignorância. Nenhuma única vez, durante todos esses anos, esses pais pensaram em sentar e conversar com essa criança? Depois fiquei no meu quarto chorando. Foi então que lembrei da câmera. Tinha gravado tudo. Desde o estupro até a surra que eu levei. No vídeo ficava muito claro que eu lutei e fui forçada. Enquanto eu assistia tudo, tomei coragem. Coloquei a câmera para gravar de novo e fui na cozinha. Peguei todos os remédios que eu encontrei. Tomei todos. Foram 9 caixas de todos os tipos. Deitei na minha cama e deixei a câmera filmando enquanto adormecia. Lembro vagamente, por flashes, da correria, de alguém me carregando, de ouvir o choro da minha mãe. Também lembro da sensação absurda de dor e de vomitar. Luzes na minha cara. Tudo que lembro é muito confuso e parece que era um pesadelo. Acordei 3 dias depois no hospital. Eles tinham me encontrado já convulsionando. Disseram que foi um milagre eu estar viva. Eu estava com o rosto torto e uma mão fechada que não conseguia abrir. Também não conseguia raciocinar direito. Falava por balbucios, sem muito nexo. Fiquei muitos dias na UTI. Depois, no quarto. Fiz fisioterapia, fonoaudiologia, terapia, que faço até hoje. Minha mão nunca mais ficou 100% normal. Meus pais não tinham visto que gravei. Acreditavam que tentei me matar por terem expulsado meu tio. Fui eu mesma que avisei sobre a câmera, ainda quando estava na UTI. Depois de assistir, me pediram perdão e denunciaram meu tio. Ele ficou um tempo preso, mas saiu logo. Eu nunca consegui perdoar meus pais e acho que nunca vou conseguir. Eu os culpo por tudo que aconteceu. Hoje sou casada, mas meu esposo foi o único homem que consegui ter um relacionamento. Isso quando já tinha quase 30 anos e depois de muita terapia. Por isso não quero filhos. Não quero colocar uma criança inocente nesse mundo sujo. E faço um apelo aos pais. Se seu filho não gosta de uma pessoa, pelo amor de Deus, não o obrigue. Lhe escute, acredite nele. Eu sou uma vítima da confiança cega dos meus pais em outras pessoas. E lembrem-se, pais, os danos psicológicos são irreparáveis. Eu não sei nem o que falar disso. Porque o que é mais assombroso nesta história é que ela não é uma história única. É uma história de muitas crianças. Que os pais se cegam. Parece que querem ser cegos. Eles acreditam em qualquer pessoa, menos naquele filho, naquela criança que eles geraram. Por que, gente? Por que acreditam sempre num estranho até, ou em alguém da família, e não no seu filho? Eu tenho uma política na minha casa que eu sempre vou acreditar primeiro no meu filho. Se eu ficar com alguma dúvida, eu vou atrás para descobrir se ele está mentindo ou não. Mas os meus filhos sempre vão ter o benefício da minha confiança. Gente, quantos sinais essa criança deu? Quanta mudança ela teve ao longo desses anos? Será possível que esses pais não lembravam de como ela era antes e depois desse tio? Que cegueira é essa? Por esse tio ser um bom gerente, eles
deram a filha de bandeja? Ou será que são tão cegos que realmente não viram? Então, gente, eu acho que eu nem preciso falar nada. Ela já falou aqui no texto exatamente o que os pais precisam fazer. Acredite, ouça o seu filho. Veja o que ele tem a dizer. Observe o comportamento dele. Isso é muito sério. É um trauma que fica para o resto da vida. Essa pessoa, a Cida, ela não queria nem casar. Ela conseguiu casar, mas agora ela não vai ter filhos. Por quê? Por causa desse trauma. Olha o que esses pais tiraram dela. E, gente, não venham me dizer que não foi os pais. O abusador é o culpado. Sim, sempre é o culpado. Mas quando os pais estão ajudando o abusador sem dar atenção para o filho, eles também são culpados. É dever dos pais proteger um filho. Quem vai proteger o seu filho se não você? Então, eles são sim culpados junto com o abusador, que é o principal culpado. É uma história muito pesada, gente. Eu peço que vocês compartilhem essa história, porque ela serve de alerta. Às vezes tem outros pais cegos por aí que precisam ver essa história. De repente a pessoa vai se identificar, olha, meu filho tá assim também. Compartilhem essa história, gente. Mandem para pessoas que vocês acreditam que a criança possa estar vivendo isso. Compartilhem nas suas redes sociais. Deixe uma palavra de apoio aqui para ela. Deixa seu like também no vídeo, que ajuda muito o meu canal, que agora está começando nesse nicho diferente. E eu quero que chegue a muita gente, porque está servindo de um canal de alerta. Então eu estou gostando muito disso. E obrigado por ter me acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo.